E aí, pessoal, tudo bem? Então, falar com vocês hoje aqui sobre o que está acontecendo na relação entre Lula e militares, da onde que vem isso, a raiz desse tipo de indisposição, né? Até historicamente falando também, e de certa forma tentar entender como pode ocorrer uma saída para esse dilema que está colocado no momento, que ele coloca de um lado um presidente legitimamente eleito pela terceira vez, que foi vítima de uma perseguição judicial, que comprovou sua inocência nos tribunais e que ganhou as eleições de um lado, contra o outro, toda a tradição autoritária das Forças Armadas, do militarismo no Brasil, toda uma ideologia de controle social que é passada geração por geração dentro das Forças Armadas, que fazem com que eles tenham essa tradição autoritária, né? Façam com que eles se sintam no direito de ser, na verdade, avalizadores da democracia e do Estado. Isso começou lá atrás, está amplamente documentado na história, inclusive passando por várias tentativas de golpes que se concretizaram e que não se concretizaram também, passando por toda a tradição do pensamento militar no Brasil, passando por toda a tradição da Escola Superior de Guerra, da doutrina de segurança nacional, do SNI, da forma como os militares governaram o país, principalmente em 64, né? A intervenção histórica, como se eles realmente tivessem que consentir a democracia ou consentir a existência do Estado brasileiro, da República, enfim. Então, essa tradição persiste a ponto de, agora, no início de 2023, o Lula, enfrentando essa tradição autoritária, ele não pode confiar em ninguém. Tanto é que, aí ontem, esse vídeo está indo para o ar dia 18 de janeiro, ontem, foram aí afastados de suas funções, que eram ligadas diretamente à presidência da República, diversas, dezenas de militares, se não me engano, 40 e poucos, enfim, por aí, por volta de 40 militares foram destituídos de suas funções e vão fazer outras coisas agora, porque o Lula não pode confiar. Lula não pode confiar nos comandantes das Forças Armadas, nos três, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, não pode confiar na competência e na habilidade do ministro da Defesa, que é o Zé Múcio. Tem até um outro vídeo aqui do canal que fala sobre o silêncio do Zé Múcio e das Forças Armadas, Então não pode confiar em muita gente dentro das Forças Armadas e dentro das polícias militares também. Vídeo que aconteceu aí no Distrito Federal, agora no último dia 8, que foi esse atentado fascista aos três poderes, acesso aos três poderes. Que também foi citado isso aí em outros vídeos aqui do canal. O canal tá só começando. Se você gostar, deixa o joinha aí e compartilha. Então o Lula está tendo que enfrentar toda essa tradição autoritária. O Lula, é bom que se diga, ele tentou. Agora ele está com discurso, voltando, hoje é dia 18 de janeiro, agora no 17º, 18º dia de governo dele, ou melhor, até uns dias antes, aí na semana passada, que ele começou a colocar o discurso de não ao apaziguamento, que também é um discurso do Dino, do Flávio Dino, que é ministro da Justiça, porque antes, é bom que se diga, o Zé Múcio pode até ter demonstrado que não tem tanta habilidade quanto se esperava dele, mas é bom que se diga, a culpa também é do Lula, porque o Lula era o chefe do Zé Múcio, então ele aceitou iniciar o governo com uma política de apaziguamento, agora que está vendo que não dá, Então, primeiro, só deixar claro aqui o seguinte, estamos vivendo um processo golpista, é melhor dizer assim, porque tem gente que acha que isso não é golpe, nada disso é golpe, não entende, está procurando só a ponta do iceberg, está esquecendo todo o processo. Não é uma tentativa de efetuar o golpe. Tudo bem, pode não ter acontecido uma tentativa de efetuar um golpe, mas está sim num processo de criar as condições para um golpe. Então não adianta falar que não é golpe, ficar
tirando onda. Tem um professor que eu sigo que ele é muito engraçado, que é o Giraldelli, que tem épocas que eu deixo de seguir ele porque ele é cabeça dura, né? Então ele fica lá, isso não é golpe, não é golpe. Ele fica nessa luta quase santa contra a ideia de que está acontecendo um golpe no Brasil. Quando na verdade ele não consegue perceber que estamos vivendo um processo golpista. Que tentativas de golpe estão sendo efetivadas, pensadas, planejadas, colocadas em prática, né, nos seus diferentes estágios. Só ele não consegue ver que o que está acontecendo no Brasil é uma tentativa de golpe com conivência e participação, né, de setores que compõem o governo, né, que não é um poder, porque poder é só legislativo, judiciário, executivo, mas compõe o governo, porque as Forças Armadas compõem o governo, né? E está mais do que evidente, todo mundo sabe. E também, não custa nada lembrar que o que as Forças Armadas estão fazendo quando se omitem de dar opinião é corroborar a ideia de que eles estão a favor do golpe, né? Por quê? Porque quando você é contra, você declara. É isso que aconteceu nos três poderes, em todas as instâncias, né? Essa demonstração de que todo mundo é contra o que está acontecendo. Se as Forças Armadas não vêm e falam nada, seja por militares da reserva ou da ativa, que, né, segundo as nossas leis, a nossa Constituição, eles não devem ficar muito participativos nesse sentido, mas na hora de endossar, que é contra o PT, de endossar, igual o Vilas Boas fez lá atrás com aquele tweet ameaçando o STF, né, de efetuar aquela regra que permitia, que já foi até cassada, fizeram só para prender o Lula, permitia prisão após segunda instância, né? Então Vilas Boas foi e endossou que a sociedade queria Lula preso. Igual há pouco tempo atrás agora também, teve general se reunindo aí com o presidente na época do silêncio dele lá atrás, que saiu falando no cercadinho aí também, que podia esperar, que vinha coisa boa. Então, se eles podem vir a público, não podem, né, mas eles vêm para corroborar golpismo, eles têm que vir para falar que são contra, senão eles não são contra não. Então tá colocado isso aí. A sorte, isso também vem sendo muito dito, né, é que não existem condições propícias, pelo menos no momento, para o golpe se efetivar, porque não existe uma força nem interna nem externa, né? Mas existe a vontade de uma horda fascista, e fascismo não tem limite, né? Então a gente não sabe o que esses malucos podem fazer, porque são meio malucos os fascistas, né? Então isso pode provocar aí coisas inesperadas, né? Então a gente não sabe, não pode subestimar. Hoje não existe. Mas muita gente, por exemplo, também, só deixar por fim aqui, só essa reflexão, né? Muita gente está confiando cegamente no Biden nos Estados Unidos, né? Esquecendo todo o histórico aí dos Estados Unidos com envolvimento de destruição de reputações aqui no Brasil e movimentos pró-golpistas. Aqui no Brasil também, né, de modo geral. Então as pessoas estão meio que colocando a mão no fogo pelos Estados Unidos. Eu não coloco, eu não sei, né? Por exemplo, por que já não saiu aí, já que o Congresso americano, já que os democratas do Congresso americano estão querendo que expulsa o Bolsonaro, e por que o Biden não fez isso até agora? Não mandou ele de mão beijada aqui pro Brasil? Tomara que não mande mesmo, né? Tomara que primeiro mande e aí na viagem decrete a prisão dele, né? Mas enfim, eu não confio plenamente não. Mas o que eu queria colocar essa questão, o que o Lula está enfrentando, né? O Lula está enfrentando toda essa tradição autoritária aí das Forças Armadas brasileiras, que acima de tudo é meio burra, né, essa tradição aí. Isso que está acontecendo no momento, vamos dizer, essa tentativa agora desse processo golpista, é meio burra e mal calculada. Mas, enfim, eles estão apostando nisso aí, e o Lula vai ter que agir firme, continuar afastando, exonerando e principalmente prendendo aqueles que forem comprovada a participação em todos esses atos aí, em todas essas conspirações contra a democracia e a república. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.